Olá, meu nome é Isabela. Sou uma mulher brasileira de 30 anos e levava uma vida comum, até que, um dia, cruzei com uma pessoa que vivia escondendo seus sentimentos. No começo, foi apenas um olhar passageiro, mas a partir daquele instante, algo fundo dentro de mim começou a tremer. Uma emoção indizível, um sentimento proibido. Será que conseguiríamos nos aceitar? Respire fundo por um momento e ouça com atenção esta história. Numa noite de inverno, enquanto uma chuva suave e serena caía lá fora, o olhar da cunhada e do cunhado se cruzou. Uma tensão sutil pairava no ar, e a respiração de cada um parecia prestes a tocar a do outro, num momento de proximidade hesitante. No olhar silencioso dos dois, havia uma emoção que as palavras não conseguiam expressar. Nenhum dos dois ousava falar primeiro, enquanto a atração e o peso da situação colidiam no fundo de seus corações. A ponta dos dedos da cunhada tremeu levemente, roçando a xícara de café sobre a mesa. E o cunhado, como se sentisse algo naquele pequeno tremor, parou por um instante. O cunhado não conseguia explicar quem ela era ou por que se sentia tão atraído. A cunhada, por sua vez, também percebia a onda de um sentimento proibido no olhar que ele lhe dirigia. Dentro da barreira da família, um desejo que não podia ser revelado, mas que se aninhava profundamente em seus corações. Eles queriam se aproximar, mas ao mesmo tempo sabiam que precisavam manter a distância. A tensão no ar não era mera curiosidade. Eram sentimentos há muito reprimidos que se agitavam em olhares trocados e pequenos gestos. A cunhada olhou para o cunhado por cima da mesa e desviou o olhar por um momento. O sorriso que brotou em seus lábios era caloroso, mas continha uma tristeza. Em um canto de seu coração, a responsabilidade de proteger a família coexistia com a sutil emoção que sentia diante dele. O cunhado não deixou de notar essa emoção delicada. Quando seus olhares se encontraram brevemente, foi como se uma faísca saltasse no fundo de sua alma. Mas essa faísca era tão perigosa quanto bela, e não podia ser tocada facilmente. Eles confirmavam a presença um do outro em silêncio, enquanto escondiam seus sentimentos. Um pequeno gesto, um olhar rápido, um leve toque no ombro. Cada momento fluía perigosamente, como se estivesse prestes a quebrar um tabu. O relógio passava silenciosamente, mas naquele instante o tempo parecia ter parado. A tensão de duas pessoas que, embora próximas em respiração e calor, precisavam respeitar uma linha intransponível, apertava o coração do espectador. O cunhado, em meio a um conflito interno, tentava organizar seus sentimentos, mas o olhar suave e o sorriso sutil da cunhada continuavam a abalar seu coração. A cunhada também sentia seu coração acelerar, cada vez que seus olhos encontravam os dele, enquanto suprimia a emoção que brotava do fundo de sua alma. Ninguém se movia primeiro, mas o desejo um pelo outro se tornava cada vez mais denso. Como a calmaria antes da tempestade, uma tensão silenciosa, mas intensa, preenchia o ambiente. Por fim, a cunhada virou a cabeça por um instante e olhou para fora. A luz dos postes, refletida nas gotas de chuva, iluminava secretamente a emoção delicada entre os dois. O cunhado não perdeu aquele momento e não tirou os olhos dela. No fundo de sua mente, um alarme soava, mas ao mesmo tempo, uma atração inegável coexistia. O público, nesta cena, prenderia a respiração, imaginando que desfecho os sentimentos dos dois teriam no futuro. A cunhada e o cunhado ainda se olhavam por cima da mesa. Sob a luz quente da sala, a cada vez que seus olhares se cruzavam, havia uma tensão que corria pelo ar como uma corrente elétrica. No olhar silencioso que trocavam, sentia-se o esforço de ler a alma um do outro. O cunhado piscou lentamente, saboreando a presença dela em sua mente. Seu pequeno sorriso, o tremor sutil no canto dos olhos, cada movimento suave da ponta de seus dedos fazia seu coração bater mais rápido. A cunhada, ao olhar para ele, também sentia uma profunda confusão. Tinha medo de si mesma por sentir uma emoção não permitida dentro dos limites da família, mas o olhar dele lhe trazia, ao mesmo tempo, um inexplicável alívio e excitação. Eles queriam se aproximar, mas sabiam que precisavam manter um passo de distância. Por isso, a tensão no ar
era ainda mais nítida. No momento em que o cunhado se inclinou levemente para pegar a xícara de café, a ponta dos dedos da cunhada tocou acidentalmente o dorso de sua mão. Nesse breve contato, os corações de ambos palpitaram em uníssono. Não houve palavras, mas a emoção ardente sentida naquele pequeno toque foi transmitida com mais força do que qualquer discurso. A cunhada afastou a mão levemente e desviou o olhar por um instante, mas mesmo nesse breve momento, o cunhado não perdeu a presença dela. Como foi o seu dia? O cunhado perguntou em voz baixa, cuidadosamente. A cunhada virou a cabeça e olhou para fora. As gotas de chuva brilhavam sob a luz do poste. Foi um dia comum. Sua voz era calma, mas um tremor podia ser sentido. Você diz que foi comum, mas sua expressão não parece tão comum. Com as palavras dele, a cunhada hesitou por um momento. Seus olhos, que estavam desviados, voltaram-se para ele. Naquele instante, seus olhares se encontraram novamente. No contato visual silencioso que se seguiu, uma pequena tensão mais uma vez preencheu o ambiente, como se tentassem ler o coração um do outro. A cunhada pousou a xícara na mesa e tocou levemente a borda com os dedos. O cunhado observou a ponta de seus dedos, suprimindo a onda de emoção que subia em seu peito. Por que meu coração está tão agitado? Ele murmurou para si mesmo. O mesmo acontecia com ela. A presença dele lhe trazia uma mistura de excitação e peso que tornava sua mente um caos. A atração que sentia no fundo de sua alma era inegável, mas a realidade e os laços familiares a impediam. Os dois pairavam em uma fronteira delicada, onde queriam estar perto, mas ao mesmo tempo precisavam ser cautelosos. Após um breve silêncio, o cunhado perguntou com cuidado: por acaso, não é estranho para você ficarmos nos olhando assim por tanto tempo? A cunhada baixou ligeiramente o olhar e soltou um pequeno suspiro. Mais do que estranho, é estranhamente confortável. Sua voz continha sinceridade e, ao mesmo tempo, o tremor de sua emoção. Naquela breve conversa, a distância entre eles não era mais sentida apenas pelos olhares. Mesmo no pequeno espaço, a presença de cada um se tornava imensa. Olhares, pontas dos dedos, respiração e gestos. Inúmeras emoções não ditas fluíam silenciosamente. O ar na sala não era nem pesado nem leve. Parecia um tempo criado apenas para os dois. O cunhado olhou nos olhos da cunhada e prometeu a si mesmo: eu não quero perder esse sentimento, mas por agora preciso aguentar. A cunhada também passava pelo mesmo conflito interno. Precisava encontrar um equilíbrio entre o desejo pelo outro e a realidade, mas o fogo em seu coração só aumentava. Naquele momento, ela se virou por um instante e olhou para a chuva lá fora. O cunhado observou suas costas, sentindo a onda de emoção que se erguia do fundo de sua alma. A tensão na sala não se dissipou, e a atração e o conflito entre eles apenas se tornaram mais nítidos. O espectador assistiria àquele momento prendendo a respiração, e ninguém ainda saberia como a história dos dois se desenrolaria. O ar na sala de estar continuava estranhamente aquecido. A chuva caía suavemente do lado de fora, e sob a luz quente, a cunhada e o cunhado passavam o tempo em silêncio, apenas com a presença um do outro. No entanto, havia um muro invisível entre os dois. Esse muro era a realidade da família, a responsabilidade social e os limites que impuseram a si mesmos. Do fundo de seus corações, o desejo um pelo outro ardia, mas a realidade suprimia essa paixão, barrando-os silenciosamente. A cunhada segurou a xícara de café e olhou para a mesa por um momento. A emoção que se agitava em seu peito era sentida na ponta de seus dedos. Não posso revelar esse sentimento. Mas por que é tão difícil? Ela não conseguia tirar os olhos do cunhado, mas ao mesmo tempo precisava desviar o olhar. O cunhado tentava encontrar significado em cada um de seus pequenos movimentos. O sentimento um pelo outro era tão óbvio que, paradoxalmente, precisava ser ainda mais escondido. O cunhado inclinou-se cuidadosamente e falou com a cunhada. Você está especialmente quieta hoje. Sua voz era suave, mas continha o tremor de uma emoção oculta.
Ao ouvir suas palavras, a cunhada respirou fundo por um momento e ergueu a cabeça para olhar o rosto dele. No instante em que seus olhares se chocaram brevemente, a onda em seus corações mais uma vez se agitou violentamente. A ponta de seus dedos roçou acidentalmente na mesa. Aquele breve contato foi sentido com a intensidade de um raio. A cunhada não recuou a mão, parando por um instante, mas logo se conteve e desviou o olhar. O cunhado sentiu a emoção elétrica na ponta dos dedos dela, com todo o seu corpo, e respirou fundo. Ninguém se movia primeiro, mas o desejo e a atração se tornavam cada vez mais densos. Havia um segredo não dito entre os dois. A cunhada guardava um sentimento que não podia revelar ao cunhado, e ele também precisava esconder seu coração. Esses segredos os atraíam ainda mais, mas ao mesmo tempo instilavam medo. Quanto mais intensa a emoção, mais espesso o muro parecia se tornar. Você já sentiu algo assim antes? O cunhado sussurrou em voz baixa. A cunhada parou por um instante e piscou. A pergunta continha mais do que simples curiosidade. Era o desejo de confirmar a emoção sincera que brotava de seu coração, mas ao mesmo tempo, a cautela de não revelar esse sentimento. A cunhada hesitou por um momento e respondeu lentamente: Bem, talvez não seja a primeira vez. A voz era baixa e trêmula, mas nela havia uma excitação e confusão ocultas. Ao ouvir a resposta, o cunhado ficou sem palavras por um momento. A tensão entre os dois se adensou ainda mais. Ele inclinou o corpo um pouco mais, e ela, sem perceber, virou-se naquela direção. Seus rostos se aproximaram e um calor indescritível se espalhou pelo ar. Os dedos estavam prestes a roçar em seus braços, mas nenhum dos dois conseguiu segurar a mão do outro. Era perto demais e, ao mesmo tempo, perigoso demais. Naquele momento, a cunhada recuou um pouco. O motivo era simples. O desejo era intenso demais. A vontade de revelar aquele sentimento e, ao mesmo tempo, a cautela de que não deveria, a deteve. O mesmo acontecia com o cunhado. Ele suprimiu o impulso de estender a mão, sentindo o anseio que ecoava no fundo de sua alma. Os dois se olhavam, compartilhando muitas coisas em silêncio. Uma respiração, um olhar, um toque sutil na ponta dos dedos. Tudo era uma linguagem mais forte que as palavras. A cunhada e o cunhado se queriam, mas ao mesmo tempo estavam presos na ironia de não poderem se aproximar mais, justamente por se quererem demais. A chuva caía suavemente lá fora, e sob a luz quente da sala, os dois se olhavam como se estivessem parados no tempo. As ondas em seus corações eram violentas, mas o muro da realidade ainda os separava. O espectador, naquele momento, sentiria a tensão densa entre os dois, prendendo a respiração, e não conseguiria tirar os olhos da cena em que a densidade do desejo e da ânsia aumentava cada vez mais. O ar na sala de estar tornou-se ainda mais pesado. A chuva lá fora já havia coberto o mundo com seu véu, mas dentro da sala, o ar ficava cada vez mais quente. A cunhada e o cunhado se olhavam, trocando inúmeras emoções sem dizer uma palavra. Cada respiração abalava seus corações, e cada pequeno gesto fazia seus corações palpitarem. O olhar que trocavam ia além de um simples olhar. Era como uma corrente elétrica que penetrava fundo na alma um do outro. A cunhada pousou lentamente a xícara de café. A ponta de seus dedos tremia, mas ela se esforçou para agir com calma, para que ninguém percebesse. O cunhado não perdeu seu pequeno tremor. Não era um simples tremor, mas um sinal do anseio que ecoava do fundo de sua alma. Seu olhar era suave, mas firme, dirigido a ela. Aquele olhar lhe fazia uma pergunta silenciosa. Neste momento, você também está sentindo, não é? A cunhada assentiu levemente com a cabeça, mas não proferiu nenhuma palavra. As palavras não eram necessárias. Era um momento em que podiam ler o coração um do outro apenas com o olhar. Eles se aproximavam cada vez mais, mas ao mesmo tempo, essa proximidade criava uma tensão ainda maior. A respiração roçava, e o ar estava impregnado com o desejo um pelo outro. O cunhado inclinou-se lentamente e sussurrou em voz baixa: Hoje, de verdade, ao olhar para você, senti meu coração estranho.
Aquelas palavras eram simples, mas intensas. A cunhada temeu que seu coração fosse descoberto, mas ao mesmo tempo sentiu um alívio. Não sou só eu. Por um instante, a barreira em seu coração tremeu levemente. Os dedos da cunhada se aproximaram da ponta dos dedos trêmulos do cunhado sobre a mesa. As mãos estavam prestes a se tocar, e a tensão parecia envolver toda a sala. Mesmo naquele breve instante, os corações dos dois batiam loucamente, e suas respirações se tornavam cada vez mais ofegantes. No entanto, eles ainda não haviam unido as mãos. Justamente por quererem tanto, precisavam ser ainda mais cuidadosos. Por que meu coração está tão confuso? A cunhada sussurrou e fechou os olhos por um momento. Naquele suspiro, estavam contidos a excitação reprimida, o medo e o desejo. O cunhado, ao ouvir seu suspiro, suprimiu a emoção que subia do fundo de sua alma e apenas assentiu em silêncio. O ar entre os dois tornou-se cada vez mais afiado, como uma corrente elétrica. Eles liam o coração um do outro apenas com o olhar e a respiração, e cada vez que a ponta de seus dedos estava prestes a se tocar, um calor subia do fundo de seus peitos. A cunhada virou-se por um momento e olhou para a chuva lá fora. Naquele olhar, ela escondeu por um instante os segredos e anseios de seu coração. Mas o cunhado sentiu até mesmo aquele momento dela. Não tem problema dizer, meu coração, na verdade. A voz do cunhado tremeu baixinho. A cunhada leu em seu olhar tudo o que ela mesma sentia. Aquelas palavras não eram uma simples confissão. Elas tinham o poder de fazer explodir as emoções reprimidas. A cunhada abriu levemente os lábios para falar, mas no final, escolheu o silêncio. O olhar, a ponta dos dedos, a respiração transmitiam muito mais do que as palavras. A ponta de seus dedos se roçou sobre a mesa, e o espaço entre eles ficou carregado de tensão, como se estivesse eletrificado. O desejo um pelo outro já era tão intenso que parecia prestes a explodir com um único movimento. A cunhada, sentindo a ponta dos dedos do cunhado, fechou os olhos por um momento para suprimir a onda de emoção que a invadia. O cunhado também, sentindo a respiração dela, ficou sem palavras por um longo tempo para conter o anseio em seu coração. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Todos os ruídos do mundo desapareceram, e parecia um espaço onde apenas os dois existiam. A respiração estava prestes a se encontrar, e em seus olhares todos os tipos de emoções se misturavam. Amor e proibição, desejo e responsabilidade, excitação e medo se uniram, e o calor que envolvia toda a sala aumentou. A cunhada estendeu a mão um pouco mais, aproximando-a da mão do cunhado, prestes a tocá-la, mas finalmente parou, perto demais, e ao mesmo tempo, por querer demais, agora ela precisava se conter. O cunhado queria estender a mão, mas um aviso soou em sua mente. Só mais um pouco, mas por agora, aguente. Eles se olhavam e compartilhavam tudo sem uma única palavra. O olhar, a ponta dos dedos, a respiração, tudo se tornou uma linguagem mais poderosa que as palavras. A cunhada sentia a emoção que brotava do fundo de seu peito, mas a suprimia por causa da realidade e da responsabilidade. O mesmo acontecia com o cunhado. O desejo e a excitação eram intensos demais, mas ao mesmo tempo, o perigo e o medo do momento em que os revelasse o detinham. O momento diante deles era como a calmaria. Antes da tempestade, o ar estava cheio de calor, anseio e tensão. E ambos se queriam, mas justamente por esse desejo ser tão intenso, tornaram-se ainda mais cautelosos. O espectador, naquele momento, prenderia a respiração, sentindo a tensão elétrica que fluía entre os dois, e não conseguiria tirar os olhos da cena em que um calor prestes a explodir preenchia o ambiente. A noite se aprofundou, e lá fora, uma chuva suave escorria pela janela. O som da chuva era como se a natureza envolvesse silenciosamente suas emoções. A iluminação da sala de estar foi suavemente reduzida, envolvendo o ambiente em um calor aconchegante. No espaço onde luz e sombra se misturavam, a cunhada e o cunhado não mais suprimiam seus sentimentos, compartilhando tudo através da respiração e do olhar.
A cunhada não evitou o olhar do cunhado. Lendo o anseio em seus olhos, seu coração batia rapidamente. O calor que brotava do fundo de sua alma, junto com o toque dele, envolvia suavemente todo o ambiente. O cunhado segurou levemente a mão dela, transmitindo seus sentimentos lentamente com a ponta dos dedos. Apenas com aquele breve contato, seus corações conversavam em silêncio. Esta noite, nós podemos simplesmente. A voz baixa do cunhado preencheu o espaço. A cunhada não o interrompeu, apenas assentiu com a cabeça. O que importava mais do que as palavras era a emoção daquele momento. A tensão e a excitação que sentiam ao se olharem eram agora transmitidas com mais força do que qualquer palavra. A respiração da cunhada se misturou à dele, próxima. O tremor profundo em seu coração foi transmitido diretamente para o cunhado. O coração dele também batia rapidamente, e essa palpitação preenchia o ar da sala como uma corrente elétrica. Eles se aproximavam, mas ao mesmo tempo exploravam um ao outro lentamente naquele espaço, saboreando a emoção. O som da chuva lá fora e a iluminação suave da sala se harmonizavam, e a presença dos dois se infiltrava claramente um no outro. A ponta dos dedos tocou o ombro, o dorso da mão roçou levemente. Mesmo esses pequenos contatos não eram meros toques físicos, mas a linguagem do coração. Eram momentos que transmitiam plenamente o anseio e a emoção da alma. A cunhada fechou os olhos e sentiu a respiração do cunhado. Seu peito subia e descia lentamente, transmitindo-lhe a excitação e o alívio que ecoavam do fundo de sua alma. A respiração dela tocou sua orelha, aprofundando ainda mais a emoção que ele sentia. Eles se sentiam em silêncio, preenchendo o ar da sala com seus corações. Os dois estavam tão próximos que parecia que podiam ler o fundo da alma um do outro. O contato sutil na ponta dos dedos e nos braços, o eco da respiração, tudo o que estava perto de seus corpos falava de seus corações. Agora, não havia necessidade de prender a respiração ou esconder os sentimentos. Eles confirmavam com olhares e gestos que eram presenças necessárias um para o outro. Neste momento, a cunhada sussurrou baixinho. As palavras pararam ali, mas nelas havia uma emoção que não podia ser dita. O cunhado, ao ouvir seu sussurro, aceitou aquela emoção como ela era. Seus corações se uniram no corpo, na respiração e no olhar. Lentamente, muito lentamente, eles se abraçaram. No momento em que a pele tocou a pele, um calor e um alívio transmitidos em silêncio envolveram seus corpos. Eles não precisavam se possuir. Apenas a presença um do outro era suficiente. No momento em que os batimentos cardíacos e as respirações se encontraram, todas as palavras se tornaram desnecessárias. A sala estava cheia de luz suave, do som da chuva e de respirações. A emoção que sentiam um pelo outro era tão densa e, ao mesmo tempo, tão pura. A ponta dos dedos que se roçava levemente, a respiração que se misturava. Apenas com isso, seus corações se abriram completamente. Eles transmitiam um ao outro tudo o que não podia ser expresso em palavras. A cunhada apoiou levemente a cabeça no ombro do cunhado. O braço dele a envolveu naturalmente, e ali os dois sentiram completamente a presença um do outro. Na respiração e nos batimentos cardíacos silenciosos, eles liam o coração um do outro. Lá fora, o som suave da chuva continuava. O som das gotas escorrendo pela janela parecia separar suas emoções do mundo, criando um espaço onde apenas os dois existiam. Naquele momento, nem mesmo a passagem do tempo era sentida. O cunhado segurou lentamente a mão da cunhada e transmitiu seus sentimentos com a ponta dos dedos. Apenas com aquele breve contato, seus corações pareciam prestes a explodir, e eles, ao mesmo tempo, respiraram fundo, saboreando o momento. Mesmo sem falar, tudo foi transmitido. A cunhada e o cunhado se olharam, compartilhando tudo em silêncio. A ponta dos dedos, o olhar, a respiração e tudo o que estava perto de seus corpos falava de seus corações. Agora, nenhuma palavra, nenhuma ação era necessária. Apenas com a presença um do outro, eles estavam completamente conectados. Naquela noite, os corações e as emoções dos dois chegaram ao limite. Desejo e excitação
Anseio e alívio se misturaram, prestes a explodir em suas respirações e no fundo de suas almas. Mas, um instante antes da explosão, eles pararam. Ainda não podiam expressar em palavras, mas toda aquela emoção já havia sido transmitida um ao outro. A madrugada passou, e a sala despertou silenciosamente com a luz suave do sol da manhã. O calor e a excitação da noite anterior ainda permaneciam no fundo de seus corações, mas agora havia uma serenidade que lhes permitia olhar um para o outro enquanto guardavam esses sentimentos. A cunhada e o cunhado sentaram-se lado a lado no sofá, de mãos dadas em silêncio. Era um momento em que as palavras não eram necessárias. Apenas com o calor e os batimentos cardíacos transmitidos pela ponta de seus dedos, as emoções da noite passada e os sentimentos desta manhã se uniram. A cunhada, sentindo a mão do cunhado, respirou lentamente e disse: "Agora está tudo bem. Sinto que meus sentimentos estão um pouco mais organizados." Com a mão sobre a dele, ela fechou os olhos. A emoção transmitida naquele contato sutil era mais profunda e verdadeira do que as palavras. O cunhado apertou levemente a mão dela e assentiu suavemente com a cabeça. "Eu também. Acho que agora entendo um pouco melhor o quanto somos importantes um para o outro. E, ao mesmo tempo, por que precisamos ser cuidadosos." Ele sussurrou com uma voz baixa e calorosa. A cunhada ergueu os olhos para o rosto dele. Em seu olhar havia excitação, alívio e um sorriso suave. Eles se olhavam, compartilhando um momento em que apenas a presença, um do outro, trazia consolo e paz. A memória da noite anterior parecia ainda estar em suas peles, e sentindo a respiração e o calor um do outro, as ondas em seus corações fluíam calmamente. A cunhada apoiou levemente a cabeça no ombro dele, e o cunhado envolveu suavemente a cabeça dela. Naquele momento, o mundo pareceu parar por um instante, e tornou-se um espaço onde apenas os dois existiam. "Será que apenas ficarmos assim é o suficiente?" A cunhada perguntou em voz baixa. Naquelas palavras, havia uma emoção humilde e sincera. O cunhado olhou para ela por um momento e, em seguida, assentiu e pousou levemente os lábios na testa dela. Apenas com aquele breve contato, parecia que eles compartilhavam paz e emoção do fundo de suas almas. Os dois podiam ler um ao outro através do olhar, da ponta dos dedos e da respiração, sem precisar revelar seus sentimentos. Havia uma compreensão e uma conexão suficientes, mesmo sem palavras. Eles aceitaram plenamente o alívio e a excitação que a presença um do outro lhes proporcionava, escolhendo a paz em seus corações. A cunhada sorriu silenciosamente e murmurou para si mesma: "Então o amor é isso, algo que permanece no coração de forma suave, mas intensa." O cunhado também estava pensando algo semelhante. Os sentimentos, mais do que as palavras, criam a verdade. E essa verdade é este exato momento. Mas a realidade ainda existia. A família, as responsabilidades, as barreiras sociais. Tudo isso ainda os cercava. Mas agora não era mais uma fonte de medo, mas um motivo para se protegerem. Eles se escolheram, mas ao mesmo tempo perceberam a maturidade de se respeitarem e se protegerem. Com o passar do tempo, quando a luz do sol lá fora iluminou suavemente a sala, os dois se olharam e sorriram em silêncio. A tensão e a excitação do passado, o calor da noite e a serenidade da manhã se misturaram, deixando um eco caloroso no fundo de seus corações. Esse eco nunca desapareceria e os faria lembrar um do outro em suas vidas futuras. Por fim, a cunhada apoiou a cabeça no ombro do cunhado e ele envolveu suavemente a cabeça dela. Fechando os olhos e sentindo a presença um do outro, eles completaram a confissão silenciosa que transmitiam um ao outro em seus corações. O mundo ainda era complexo e imprevisível, mas naquele momento tudo parecia simples e perfeito. Eles decidiram guardar em seus corações a memória que permaneceu no fundo de suas almas, como um perfume. Emoções que não podiam ser expressas em palavras, momentos preciosos compartilhados apenas com o olhar e a ponta dos dedos. Esse era o verdadeiro valor desta história. O que os conectou não foi o desejo e a ânsia um pelo outro,
mas o momento em que sentiram o coração e a existência um do outro. Se você ficou curioso com esta história, por favor, inscreva-se e deixe o seu like agora mesmo. Ative as notificações para não perder o próximo relato emocionante. Compartilhe seus pensamentos e sentimentos nos comentários, e assim poderá sentir a alegria de continuar a história junto comigo. Respire fundo por um momento e mergulhe nesta narrativa.